Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Vamos então falar sobre as perspectivas do mercado daqui para a frente. Gostava de agradecer aos subscritores aqui do canal pelo apoio que têm dado desde o início. Sigam o Discord, deem uma vista de olhos no Patreon. Vou fazer uma call de Zoom sobre opções, portanto uma pequena introdução a options e unusual volume na quarta-feira desta semana, mas vamos então começar. Bem, começamos a ver então a reabertura da economia, né? Os mercados a bater novos máximos, mas diferente, ou uma coisa que não vemos e que temos visto nos últimos 5 meses, é que a tal janela de fraqueza acabou por não levar a um spike no VIX, e, consequentemente, não levou a um aumento de put buying, portanto, de compra de puts, em que os market makers ficam, portanto, short. Portanto, ao contrário dos últimos 5 meses, vimos exatamente o contrário, vimos os mercados a bater máximos, mas sem um aumento no VIX. Portanto, o que isso faz com que aconteça, e se efetivamente a especulação e o número de calls a ser comprado por agentes que não market makers, vai fazer com que os Vanna e Charm flows, em vez de terem um impacto positivo no mercado, tenham um impacto negativo. Okay? Por outro lado, o facto de termos as taxas de juros a 0%, e eu digo isto já há vários meses, que é não podemos subestimar o efeito de ter os Estados Unidos próximo de zero. Atenção, a 10-year yield não está próximo de zero e, portanto, estamos onde estamos com uma 10-year yield a 1.6, 1.7, não é? Imaginem se a 10-year yield fosse para 0%. Mesmo assim, eu continuo a achar que há espaço para o mercado continuar a subir, simplesmente acho que vamos ter aqui uma janela maior de fraqueza até à terceira semana de maio, e até lá, eventualmente, com base na ação de mercado e as transações no mercado de opções, conseguimos perceber se os Vanna e Charm flows vão ser positivos, ou seja, que vão suportar uma subida do mercado no final de maio, ou se vão efetivamente não existir ou ser mean reverting e, portanto, a puxar para baixo. Portanto, isso é uma coisa que nós não conseguimos dizer já, depende da ação de mercado. E pronto, e com base nisto, a única coisa que podemos ver é que, ao contrário dos últimos 5 meses, não é óbvio que os Vanna e Charm flows venham a suportar o mercado nas primeiras 2 semanas de maio, ok? Portanto, efetivamente, o último vídeo desta série de episódios em que eu perguntei sell in Main, go away, à partida é um bocadinho isso. Mas pronto, agora gostava de falar um bocadinho sobre o negócio dos chips. Vemos a AMD, depois de um grande relatório de contas, a vir por aí abaixo, a Intel também. E eu, sobre isso, a única coisa que eu tenho a dizer é: lembrem-se da questão do Annual Meeting. O novo CEO da Intel entrou meio de fevereiro, a Intel já estava a 63 ou 62 dólares por ação, e o novo pacote de compensação dele vai ser também fixado, se não me engano, agora no dia 7 ou 10, portanto, é agora em maio. A mesma coisa para a AMD, o pacote de compensação vai ser fixado dia 14. A Nvidia já teve esse pacote, portanto, no dia 9 de abril, se não me engano, no dia em que apresentaram os novos pipelines, logo no primeiro dia de manhã houve o proxy voting. Portanto, mas todas as outras, Intels e AMDs, ainda não tiveram, e achei engraçada a forma como a CEO da AMD abordou a pergunta associada à cripto, em que basicamente disse que a procura das cripto era negligenciável e que, portanto, não está a introduzir aquilo na guidance. Portanto, do meu ponto de vista é óbvio, quer dizer, ele não introduz aquilo na guidance, mas nós temos placas gráficas que há um ano atrás custavam 900€, agora a custar 2.500 usadas. E, portanto, o mercado das placas gráficas, por causa das cripto, está a disparar, e faz sentido porque as yields associadas àquelas placas são uma função não só do protocolo que se está a minar, mas também do preço do protocolo, não é? Portanto, parece-me óbvio que tem que haver algum nível de indexação, principalmente porque nós vemos as market cap das criptos a chegar a cerca de 2 trilhões, e, portanto, considerando isso, parece-me relativamente óbvio que o valor das placas vai ter que estar indexado ao preço das cripto, e, tendo em conta isso, é só normal que a AMD e que estas empresas tendam a seguir. Agora, é muito fácil manipular, manipular aqui é relativo, porque não é direto, mas manipular através de sandbagging à gestão, à guidance, expectativas da gestão que não vão em linha ou que podem não incorporar a realidade porque não há interesse nisso.
pode ser justificado do ponto de vista estratégico. Já vimos isto várias vezes, eu já vi isto na Activision, já vi isto na Sony, já vi isto na EA. No caso da EA até acho que houve um lawsuit à volta da Management Compensation. Portanto, isto não é uma coisa nova. E o que nós já vimos isto na Nvidia e, engraçado, já em 2018 o CEO da Nvidia, se não me engano, foi da Nvidia, mencionou que a procura por criptos era residual e que não estavam a incorporar na gestão, na guidance, e foi um bocadinho antes da Nvidia cair mais de 50% a $120 por ação. Desde então a empresa veio para 600, portanto 500 e tal % de retorno. Eu acredito que há um bocadinho isso que vamos ver na AMD também. Por outro lado, a Intel vai fazer efetivamente concorrência direta com a TSMC nos Estados Unidos, com a construção da nova fábrica, apesar da TSMC também ter um projeto grande com a construção de produção de chips nos Estados Unidos. De qualquer das maneiras, eu estou bullish no setor todo, simplesmente tenho dito que efetivamente só a partir da terceira semana, do relatório anual, portanto do annual meeting, onde há então as votações, os proxy votes, é que efetivamente podemos ver uma inversão, um ponto de inflexão nesta tendência de, eu não vou dizer downside, porque efetivamente a AMD está a cotar neste range já há mais de 6 meses, entre os 85 e os 75 já há cerca de 6 meses, né? Agora, portanto, em relação a isso, eu falei no Discord Premium que valeria a pena fazer diagonais, em que se vendia short 14 de maio na AMD com strike a 80 e esse long o strike a 80 ou strikes mais out of the money e mais espalhados no tempo, com um prazo maior. Havia várias formas de abordar isto. A minha abordagem tem sido diagonais, mas a partir do relatório de contas, com um certo nível de IV crush, acabei por ir para algumas diagonais e alguns verticais de longo prazo. Muitas vezes o rácio de contratos não é 1:1, é 1:2, pelo menos até 14 de maio, para garantir que há ali alguma mitigação do Theta e do Vega, pelo menos até dia 14 de maio, mas a partir de 14 de maio é onde eu acho que efetivamente a tendência positiva vai continuar. Bem, em relação às taxas de juros já falamos, a inflação claramente está presente, o ouro começa outra vez a mostrar sinais de que está a acordar, os preços do lumber continuam altíssimos, já falámos sobre isto, falámos que a inflação pode ser o fim da festa, mas a verdade é que as economias estão a abrir, a confiança no sistema está a voltar relativamente, portanto, a única coisa que era preciso fazer aqui por parte do Fed era manter a situação mais ou menos concisa e que a situação não se desintegrasse em caos, não é? Eles conseguiram fazer isso e a confiança no sistema à partida deverá começar a voltar, apesar de termos tido um spike em inflação não foi o suficiente para parar a festa. O Fed ainda tem espaço para mexer, ainda não entramos em yield curve control, a 10-year yield está relativamente controlada e nesse sentido parece-me que a situação tem sido mais ou menos controlada. Agora, continuo a achar que mais tarde ou mais cedo vamos tender para uma tal cripto duas moedas, para duas moedas dentro destas economias desenvolvidas. Eu já falei sobre isto no meu último episódio, em que temos, por exemplo, uma moeda para investimentos e para este tipo de finalidades mais tight do ponto de vista monetário e uma moeda mais eased para despesa corrente, não é? Portanto, tudo o que não é investimento. É engraçado, vimos então a Binance, através de Total Return Swaps, conseguir que o investimento em ativos de investir em ações, por exemplo, Teslas, Coinbase, portanto, na Binance já é possível investir em ações através de criptomoedas, usando criptomoedas. Portanto, aquele bridge, aquela ligação de que eu falei que mais tarde ou mais cedo poderia acontecer, eu até pensei que poderiam ser os próprios bancos centrais a tentar introduzir isto, está a acabar por ser feita pela própria Binance, o que é interessante, porque esta agenda, na minha opinião, vai em linha com aquilo que os próprios governos eventualmente vão querer. Okay? Eu não estava à espera que isto partisse de iniciativa privada, mas a verdade é que, usando derivados como Total Return Swaps, okay, é possível efetivamente começar a usar cripto para comprar ações. Não é? Portanto, eu agarro nos meus bitcoins,
não é? Que tem um valor em euros ou em dólares. A seguir, o que acontece é que eu entro num contrato com uma contraparte, neste caso pode ser a Binance, que vai efetuar a compra das ações, não é? Ou vai entrar num contrato em que está exposta à variação total das ações e depois passa isso para a minha conta através de um swap. Portanto, não sei onde é que está o holder ou qual é a contraparte. O que eu sei é que, efetivamente, o efeito no mercado vai ser sempre de compra ou venda das ações. Portanto, indiretamente, nós estamos a comprar ou a vender as ações, não é? Simplesmente não temos diretamente o holding, temos simplesmente um contrato settled in cash em que nós temos a exposição às variações do underlying, neste caso da ação. Não é? Portanto, eu acho super interessante o que está a ser feito. É bom que, lá está, do ponto de vista do regulamento, da regulamentação da contraparte, está tudo controlado. À partida deverá estar, porque a Binance ganha muito mais dinheiro em spreads e em transações do que propriamente a tentar... Quer dizer, parece-me que se vão entrar neste negócio, é óbvio que querem entrar aqui num sistema de market making. Não é? Portanto, aqui o market making é relativamente simples. Eu estou a fazer market making a stocks com swaps, com total return swaps. Provavelmente tem ali uma arbitragem, porque numa arbitragem associada ao spread, o que faz sentido, porque lá está, os total return swaps são OTCs, portanto o spread não tem que ser igual ao spread do underlying stock, vamos ver spreads maiores, e portanto em termos práticos é quase uma risk-free investment por parte, ou uma arbitragem por parte da Binance, não é? Portanto isso é interessante. Eu acho que efetivamente as coisas começam a entrar aqui num estado de consolidação e vemos os mercados a disparar para cima. Continuo a achar que o espaço, tendo em conta as taxas de juros próximas de zero, um bocadinho por todo o mundo desenvolvido, vão continuar a dar um impacto muito positivo aos mercados, principalmente em mercados emergentes. Eu tenho alguns contactos em alguns países emergentes que efetivamente já vêm grandes projetos a entrarem, portanto, a começarem a pedir projetos de consultadoria para grandes investimentos em exploração de commodities, nomeadamente em commodities associadas a baterias e a construção, principalmente em países africanos, portanto, pelo menos de que eu tenho conhecimento, mas lá está, eu já há vários meses falei que as taxas de juros a aproximarem-se de zero iam levar a um grande inflow de capital para estes países e é isso que já se está a ver. Simplesmente é preciso haver um desenvolvimento do ponto de vista judicial e medidas por parte dos bancos centrais para garantir que lá está, existem reservas para garantir o investimento estrangeiro. Por exemplo, temos o BNA a guardar uma parte das reservas em dólares ou em euros de entidades, portanto, de empresas que vão investir no país e que têm que converter para a moeda local, mas o BNA acaba por ter que guardar uma parte desse investimento em euros e dólares, portanto fica basicamente locked, para garantir que, se for necessária saída, uma parte desse capital está efetivamente lá guardada em euros ou em dólares, ou seja, qual for a moeda com que se investiu. Portanto, quer dizer, claro que pode haver aqui períodos de fraqueza, e é isso que eu tento falar aqui com o volume de opções, mas overall continuo longo no mercado. Lá está, atenção que os bancos centrais podem voltar a ancorar a credibilidade no mercado ao darem uma comunicação associada a algum tightening para meter um bocadinho de água nesta fervura, porque realmente é uma fervura, os mercados estão a disparar a pique e portanto é normal que alguma comunicação seja não tão óbvia ou que tenda a dar a entender algum tightening para meter alguma água na fervura, mas overall foi aquilo que temos falado já há vários tempos, que os bancos centrais estão mais ou menos agarrados e que são independentes, efetivamente, mas só têm um caminho a seguir. Portanto, ser independente e só ter um caminho a seguir é um bocadinho indiferente, não é? Dou sempre aquela expressão do Ford de que você pode escolher a cor que quiser desde que seja preto. Pronto, é independente, faz o que bem entender, é livre para decidir, mas se quer isto, tem que ser preto. Pronto, é isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Considerem subscrever e vemos no próximo vídeo.